Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui em mais uma Daily Talks. Hoje vamos falar sobre a parte de imobiliárias, vendas digitais na prática. E para isso trouxemos dois gigantes do setor aí que têm muita experiência e amigos já também, de tanto relacionamento que nós tivemos já nos últimos anos, né? O Marcelo Dadian, querido Dadian do nosso ConstruCast. Como é que tá, Dadian? Tudo bem? Tudo bem, e vocês, pessoal? Ótimo estar aqui com você, Ricardo, Paulo. E o Paulo Toledo, Paulo da CIA e também da Rimax, com mais de 500, sócio fundador da Rimax, né, Paulo? Tem mais de 500 franquias e a CIA que faz lançamentos para incorporadores, loteadores no Brasil inteiro. Inclusive, hoje ele está aí na estrada fazendo lançamentos. Como é que está, Paulo? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer enorme falar com vocês aí. Peço desculpa por estar em trânsito, mas é a vida, né, da dia de quem está sempre fazendo lançamento aqui. Estou agora no interior do Nordeste, aqui entre Campina Grande, que é a maior cidade do interior do Nordeste, Caruaru. Prazer falar com vocês. A gente lidera a parte de lançamentos da CIA, que tem uma atuação em todo o Brasil, e também a Remax, que eu sou um dos fundadores, que hoje, Ricardo, passamos aí de 600 agências abertas aí. Então, quem não acredita em franquia imobiliária, também é uma realidade, e a gente lidera as duas empresas aí para trazer inovações, em especial digitais, para todo o mercado brasileiro. Legal, Paulo. O Paulo também dá aula junto com o Dadia no nosso curso de pós-graduação pela Universidade de Paris. E o Paulo, junto com o sócio dele, o Pedro, trouxeram uma boa parte dos alunos, né, Paulo? Você é um parceiro sensacional. Muito obrigado, viu? E o Dadia é do Zap Mais, né, Dadia? Está na maior plataforma digital do mercado. Como é que estão as novidades aí do Zap Mais? Ricardo, o pessoal está, sim, sempre avançando, né, apostando no crescimento do digital. Acho que muitos de vocês participaram ou acompanharam o nosso Connect Mob, né, que foi o nosso evento da semana passada. A gente reuniu lá, Ricardo, mais de 6 mil pessoas, né, foram 170 palestrantes, mais de 20 horas de conteúdo, foi super bacana, um ponto de encontro agnóstico, né? A gente tinha o mercado inteiro lá, estandes de concorrentes, todo mundo falando, né? A volta ao presencial super bacana, reencontros, enfim, mostrando a força do nosso mercado, né? Pô, então bacana. Então vamos entrar na nossa conversa. Estão os dois apresentados, bem apresentados aqui. Estão atualizadíssimos, que tiveram agora no Connect Mob, e um muito na prática, né, Paulo? Você está mais hands-on na venda, ali no plantão, né? E o Marcelo ali atrás do computador e na frente também, lidando isso há muitos anos. Começar com você, Paulo. Como é que está essa parte digital para você que está no plantão lá com os corretores? E como é que você está vendo essa evolução aí antes e pós-pandemia? Como é que tá, o que está acontecendo hoje nessa área? Ó, eu até quero contar um pouquinho para vocês assim das nossas experiências, né? Que é uma grande quebra de paradigma de trazer a ferramenta digital para o processo de lançamento, né? A gente, felizmente, acho que o Dadian sabe disso, a gente começou a investir numa plataforma própria de lançamento pré-pandemia. Quando veio a pandemia, felizmente, a gente já estava pronto, muito adiantado com esse processo de lançamento, que é uma grande quebra de paradigma, porque a nossa cultura, a expertise da CIA é fazer o grande dia D de lançamento, né? Reunir todas as pessoas e fazer aquelas confusões. A gente implantou essa metodologia para Alphaville no Brasil todo, ficamos muito conhecidos por conta disso. E aí tinha um grande temor, Ricardo, que assim, poxa, o modelo digital ele vai tirar esse ambiente gostoso da panela de pressão, né? Na verdade, o que a gente checando, e o Pix foi absolutamente determinante para isso, é fazer um processo de experiência do cliente presencial, ou seja, ele vai até uma loja, um showroom, um stand de vendas, para conhecer o produto, para ter o primeiro contato com o produto. Depois a gente faz um processo de cadastramento desse cliente e fazemos depois todas as ativações, né? Lógico, todo o 360 digital, com todas as ferramentas, com tudo que o Zap nos apoia em absolutamente tudo. No lançamento, a gente faz o lançamento digital, onde o cliente pode ir na loja e comprar presencialmente, ou ele pode, através de um link, entrar no espelho de vendas, fazer uma transferência de um Pix e comprar. Nós fizemos um lançamento agora, até de um amigo seu, Ricardo, que é o Rodrigo da Estrela Alta. Fizemos um lançamento, vendemos exatamente 145 unidades no sábado, em 3 horas.
dessas 145, Ricardo, fizemos 22 presenciais e todas as outras digitais. Quer dizer, então você vê a força e a necessidade do digital. O que eu defendo é o misto entre o presencial com experiência e o digital. E isso pode, sim, ir para o lançamento, entendeu? E a gente tem aquela coisa, mas a gente sente falta do calor humano das pessoas. Lógico, nós preparamos uma loja lá, Dadian, que tivemos, sei lá, 40 pessoas, 50 pessoas. Para nós, que estamos acostumados com grandes volumes, isso não é nada. Mas o que interessa é o resultado. A gente conseguiu dar uma experiência para o cliente muito mais confortável. Ele pôde comprar de onde ele estava, de férias, na casa de praia, etc. Então, escolher a unidade dele e a gente criou aquela famosa pressão, porque 9 horas em ponto, o cliente recebia, 5 para as 9 ele recebia o link, pegava o link dele, entrava, tinha toda uma plataforma com todo o acesso, lógico, no caso era loteamento, ele escolhia a unidade, ele já tinha tido contato com a maquete, com toda a experiência da loja e fazia a compra dele. Então, a gente tem tido muito sucesso, não consigo enxergar hoje um lançamento nosso, Ricardo, se não tiver uma grande parte dele, 60%, 70%, de forma digital. É o physical, né, que a gente fala, né? Que une o digital com o físico. Eu acho que esse é um conceito aí que o varejo também tem aplicado bastante, né? Que também eu partilho, mas muita gente ainda tem dúvida se funciona. Tá aí o Paulo trazendo exemplos, né? E exemplos eu acho não ligados aos grandes centros, né, Paulo? E também não ligados a produtos de lazer, que né, acho que foi nesse caso, o loteamento, né? Então, realmente tem funcionado. Mas o importante, né, Paulo? Eu acho que isso seria um ponto de diferença do digital, né? Que no digital a gente não pode errar, né? Então, quando você manda a informação tem que estar lá, tem que estar correta, né? Não dá para trocar a planta na hora, não dá para falar, pô, não era bem assim, né? Então, você tem que estar muito atento à qualidade do conteúdo, né? A qualidade da informação. Exatamente. Peguei esse gancho da Diana. Esse produto foi um loteamento, faz 2 ou 3 semanas que nós lançamos, em Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, zona da mata de Minas Gerais. E importante, era um produto econômico, onde o ticket era 100 mil reais. Mas o cliente econômico não vai conseguir mexer no digital. Lógico, tiveram alguns, foram esses 22, 23 que foram até a loja. O resto todo mundo comprou no seu aplicativo, baixou o aplicativo e comprou. E, muito inteligentemente, as imobiliárias têm a garantia porque fizeram o cadastro desse cliente e muitas imobiliárias, Ricardo, pedindo para o cliente, eu tenho uma dificuldade, o cara não está acostumado, vem até a imobiliária que eu vou fazer o digital junto com você. Então eu vi vários casos, tomei conhecimento de vários casos, do próprio corretor fazendo compra no celular do cliente de forma digital. Isso é sensacional, né? Nós só estamos melhorando o processo. E aí vai uma dica, né, Paulo, nesses casos, né, assim, eu tenho a experiência de OLX, né, que está no Brasil inteiro, enfim, e atende todo tipo de pessoas que querem apegar e se desapegar, e uma das coisas, assim, um conselho é ser simples, né, quer dizer, procure fazer uma coisa que todo mundo entenda de uma forma simples, né, com poucos filtros, enfim, com as informações básicas, e de repente você pode conectar, né, Paulo, um link de videoconferência, tipo essa que a gente está fazendo aqui. Então, se o cliente quiser, por exemplo, uma ajuda para poder operar, não só ao lado do cliente no celular dele, simplesmente ele pode, se quiser, eu faço aqui um papo real time com você, né, ao mesmo tempo, explicando onde ele tem que clicar para poder ensinar para ele a experiência digital, não fazer para ele a experiência, né? Então, a tecnologia está aí para isso, né, para facilitar. Exato, perfeito. Você tocou no ponto, é a nossa próxima evolução agora. O nosso próximo, a gente quer fazer esse chat aí para a gente contactar com o cliente. Agora, a gente conseguiu, nós estamos na 4ª versão da plataforma, ele compra a unidade com 4 cliques. São apenas 4 estágios. Então, esse é um ponto, Paulinho, esse é um ponto que você colocou do número de cliques, e isso é ser digital, Ricardo, é você realmente pensar na experiência do usuário, né? Só para vou dar um exemplo, a gente estava outro dia e testar, né? A gente estava fazendo um teste em uns anúncios e estava para o pessoal ver o telefone no anúncio, tinha em cima lá, o anúncio estava coberto, né, com um banner qualquer, banner vermelho, por exemplo, escrito clique aqui. E aí a gente descobriu que muitas pessoas não clicavam, porque eles achavam que o clique ele ligava diretamente para o telefone, as pessoas não estavam preparadas para ligar. A hora que você trocou a palavra clique aqui por veja o telefone, aumentou exponencialmente o número de pessoas que viam o telefone.
Então, esse detalhe, né, número de cliques, o que o cara está clicando, a jornada dele, né, Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é onde a gente tem que se preocupar, né? Porque às vezes a gente ou delega isso, ou não faz o teste a gente mesmo, né? Então, eu acho bacana o Paulo falar isso. A preocupação dele de ter um número de cliques menor para chegar lá. A gente começou, o processo era, lógico, no início, ele se forma. A gente tinha, sei lá, algo como 8, 9 cliques. E a gente foi simplificando, né? Quer dizer, todo o nosso time trabalhando que a experiência do cliente seja muito amigável e ele consiga rapidamente ter a segurança que ele está comprando na plataforma de forma super tranquila. De novo, a gente também investe muito na experiência do cliente na loja, né? Então, o que eu acredito, que eu tenho defendido, é que assim, o stand de vendas, Ricardo, é uma coisa, eu gosto de dizer, o stand de vendas já morreu, o stand de vendas tradicional, né? Ele já morreu, já está enterrado, está com data marcada do enterro, né? Porque o que acontece? Você pega uma experiência, por exemplo, do Parque Global, né? Você pega uma experiência do Laje de Pedra, em Pinsk, aqui em Canela. O que o cliente no presencial? Você tem que trazer uma experiência que ele não tem no digital. Então você tem que ativar os 4 sentidos desse cliente. Você tem que ativar a audição, a visão, o tato e até o paladar do cara. Quer dizer, o cara, quando entra hoje no Parque Global, que eu sou fã, ele tem uma experiência única, ele sai absolutamente transformado. Aí ele tem vontade de ir no velho, famigerado e falido stand de vendas. Sabe? Por isso que na CIA a gente proíbe falar stand de vendas. Stand de vendas é palavrão. Loja de experiência, showroom, loja conceito, casa conceito, inventa um nome que nós temos que quebrar esse negócio. Para que o cara hoje, o cliente, ele vai numa loja, num stand de vendas para falar com o corretor que só vai ter uma maquete? É muito pouco isso. Mas eu estou defendendo o seguinte: a maquete é fundamental. Eu amo maquete. Eu amo decorado. Só que isso hoje é pouco. Você precisa criar uma experiência para o cliente. Se você criar uma experiência para o cliente, o Laje de Pedra, de você ser acompanhado, se vocês aqui, os nossos participantes aqui da Demi Talks, se vocês puderem no mínimo entrar na internet, Laje de Pedra, em Pinsk, em Canela, um negócio sensacional. Se puder, pegue o carro, que muita gente do Paraná aqui, né, a maioria dos participantes, vão conhecer o Laje de Pedra. Eu fui 2 vezes da Diane, tão apaixonado que eu fiquei. A experiência que você tem no lugar é incrível. Eu saí de lá com vontade de comprar uma unidade em Gramado. Olha que eu sou zero público para Gramado, saí de lá com vontade de comprar uma unidade em Gramado. Da experiência. Agora, parte dela tem que ser presencial, ela tem que ser absolutamente revolucionária, e aí você vem para o digital. Agora, fazer o velho modelo não tem sentido, sabe, Dadinho? O cara entra no digital hoje, o cliente sabe mais das informações do que o próprio corretor. É um dos pontos que a gente tem levantado lá com o nosso DataZap, né, Ricardo, de mudanças da pandemia, é a questão da mobilidade, né? Então, assim, isso foi uma coisa que todo mundo percebeu ao ficar em casa, que a gente pode ser produtivo, isso parece meio clichê, mas a grande coisa aparece quando a gente tem que se deslocar para um almoço ou para uma reunião e percebe que, pelo menos nos grandes centros, perdeu 40 minutos, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, porque o trânsito voltou, né? Em muitos casos, né? Então, assim, se você pensa em mobilidade e pensa no cliente, você vai assim, eu vou dar todas as informações para que ele se desloque só para uma grande experiência, como o Paulo colocou, para tomar uma grande decisão. Né? Só para vocês terem uma ideia, apenas 5% dos anúncios dos nossos portais, a Exap, Varel e OLX, tem vídeos, né? Falando do mercado secundário. É claro que o mercado primário, a maioria deles tem, né? Mas imagina você, que o seu cliente queira alugar um apartamento aí em Curitiba e selecione 10, a imobiliária tem 10 ou 15 imóveis do perfil que ele procura, e vai falar, me manda os vídeos para poder fazer uma pré-seleção e visitar todos. Apenas 5% das imobiliárias vão falar, eu tenho os vídeos, vou te mandar. Então, assim, ser digital é ter um controle melhor da carteira, é conhecer o produto que você está vendendo. Eu tenho defendido bastante ser, aí no mercado secundário, ser o corretor especialista, né, do bairro, e agora até um avanço aí que a gente viu lá no evento lá do Women Real Estate em Las Vegas, 2 meses atrás, que é ser o corretor que influencia o bairro, né, que influencia a sua comunidade, que seja reconhecido na sua comunidade, né?
E aí você consegue ser digitalmente reconhecido e pessoalmente considerado o corretor do seu bairro, da sua comunidade, não importa o tamanho que seja, né? Você pode ser o influencer, entre aspas, o corretor do seu clube e já está legal, né? E tem outra coisa também, ainda nessa linha de você se comunicar digitalmente, né? É ser genuíno. Então, se você é engraçado, continue desse seu jeito de ser, né? Se você é meio nerd, seja nerd, né? Se você é um cara analítico, seja analítico, né? E as pessoas vão te reconhecer dessa forma, né? Não tenha medo de começar, né? Muito Boa, gostei bacana. muito desse teu comentário, muito bom, Dadian. Está muito atualizado esse conteúdo. Então, fazer um resumo, o híbrido veio para ficar, né, Paulo? E o híbrido tem vantagens que tu não via antes da pandemia. Ele estava indo para o online meio que empurrado, que no futuro ia ter. Hoje em dia chegou o futuro, já é presente. Você está fazendo um lançamento aí mais para o econômico. Um abraço para o Rodrigo. Parabéns, Rodrigo, você sempre inovando aí e trouxendo um loteamento vendido, a maior parte dele online, né? Isso é uma grande novidade, parabéns à história do Phygital, né? De fazer a parte digital e presencial, essa história do corretor ajudar o cliente, né? A passar por essa operação, de ajudar, né? De ter um chat, de ter um WhatsApp, alguma forma da pessoa que está querendo entrar ali ter um apoio, um vídeo instrutivo, alguma forma, uma imobiliária que possa ajudar. Aí tem esse UX, né? Vocês estão falando bastante aí, que é o User Experience, que é a maneira que hoje em dia o digital, né, tenta ver como é que é a experiência do usuário no digital. E o Marcelo sempre batia nisso, Marcelo. E conseguiram colocar mais fotos? Está dizendo que não tem o vídeo ainda, mas você dizia antigamente que a pessoa entrava lá, a foto não tinha luz, entrava lá, não tinha o preço, ou o telefone, a pessoa não testava o seu aparelho, o seu conteúdo, né? Estão testando mais? Houve uma evolução do pré-pandemia para agora? Estão vendo essa necessidade de testar tudo isso, Marcelo? Cara, eu acho que finalmente, mas a passos lentos ainda, o mercado imobiliário percebeu o que é colocar o consumidor no centro, né? Colocar o consumidor no centro é pensar no consumidor, né? Quando a gente olha no nosso mercado, Paulo, quando a gente está mais preocupado e o atendimento, o atendimento é online, o atendimento é offline, o atendimento é do PDV, como que divide as comissões, enfim, isso para o consumidor não é importante. É importante que ele tenha uma experiência mais fluida, né? Que ele seja atendido. Experiência fluida é tipo, eu brinco, tipo Netflix, vai. Se você está no computador vendo uma série, ela vai continuar se entrar na TV, né? Então ninguém vai perguntar se o corretor é do online ou do offline. Ele quer ser atendido. Isso precisa ser resolvido internamente pela gente. Esse é um exemplo, né, do consumidor no centro, né? O consumidor no centro quer informação. E a informação ela é ranqueada. Ranqueada não só por nós, por trás, mas ranqueada também pelo Google. Então, se você não coloca a informação completa, o Google vai ranquear aquele que dá a melhor informação para o seu cliente. Então, assim, todas as pesquisas que a gente fez do que o cliente mais quer, né, isso valendo também para o mercado secundário, vou dar um exemplo de cada um, tá? De incorporador e mercado secundário. Do mercado secundário é endereço completo. Ele não quer uma holografia do computador saindo do prédio da coisa, ele não quer isso. Ele quer informação, quer preço, quer condomínio, quer o preço do IPTU. Porque se você não coloca essas informações, ele vai gerar um lead para você, ele vai gerar um lead que não é um lead quente, ele vai gerar um lead para saber quanto é o condomínio e quanto é o IPTU. E se seu concorrente, infelizmente, não tem exclusividade, se bem que em Curitiba muita gente trabalha com exclusividade, né? Mas na maioria das praças não tem exclusividade, o cliente vai ligar para quem tem informação completa. Isso é pensar no cliente, né? E no caso dos incorporadores, eu vejo um caso clássico, né? Que muitas vezes o pessoal faz anúncios de apartamentos multiuso, Paulinho. Então tem apartamento 1, 2, 3 e 4 dormitórios no mesmo prédio. Isso é super. Hoje é um paradigma que foi quebrado. Só que eles colocam preços a partir de, e o preço a partir de é do apartamento mais barato, né? Então, acho que isso, primeiro, se você está interessado no 2 dormitórios ou no 3 dormitórios, no filtro não aparece, porque vai aparecer no filtro o preço que você publicou mais barato, né? Segundo, que a informação não é correta. Então, a minha sugestão é dividir esse anúncio em 3, 4 anúncios, porque tem aquela máxima, muitas vezes os corretores me falam, não, mas a gente chama o cliente e muda ele se ele quer
A gente muda ele, gera o lead aqui para mim que eu ajusto ele. Cara, isso não é ser digital, né? Ser digital é passar a informação correta para o cliente correto te ligar, né? Então, eu acho que isso é pensar no consumidor, sabe? Dividam seus anúncios, faça o teste, né? Eu tenho certeza que vai ser melhor, né? Porque vai ter filtros melhores, o cliente vai ligar com mais fit, né? Com mais adequação ao seu produto, né? E não simplesmente você querer pegar na qualidade, na quantidade e não na qualidade, né? Isso é uma dica simples que poucos estão atentos, tá? De aproveitar, se tu complementando aqui. Pode falar, Paulo. Eu tenho uma pergunta para você, Paulo. Eu gosto de fazer muito teste, que é o seguinte: temos muitos corretores aqui. Assim. Pois não. Pode continuar, Paulo, pode continuar. Estava interrompendo. Pode fazer, pois não. Não, você estava falando da experiência, dos testes da experiência. Vamos continuar nesse assunto, depois eu quero falar de custo, mas vamos continuar na experiência. Pode continuar. Desculpe. Eu gosto de fazer um teste da Exatamente. Eu gosto de fazer o teste seguinte. Perfeito. Eu gosto de fazer um teste, Ricardo, que é o seguinte: todos aqui têm filhos ou sobrinhos. Pega o seu sobrinho, o seu filho de 15 a 20 anos e pede para ele entrar na sua plataforma, no seu anúncio e tentar comprar o imóvel. Tá meio ruim, né? Tá melhorou, Paulo. Não deu para pegar. A ideia tá ótima, né, Paulo? Já volta aí. Se quiser tirar teu vídeo para poder manter o áudio, Paulo, fique à vontade, viu? Mas bacana essa ideia, né, dele, enquanto ele volta. A gente faz, eu sempre peço, né? Às vezes algumas incorporadoras me perguntam por onde eu começo, eu continuo perguntando por onde eu olho. E aí, aproveitando eu falo, gente, entra no seu site, ou peça para o seu sobrinho, seu filho entrarem no seu site e verem todas as informações que estão lá, né? Se os links estão corretos, se a planta que abre no tamanho que dá para entender, se as imagens correspondem ao apartamento, se o que está no site. Outro dia eu estava com um incorporador e falei, putz, eu preciso vender um apartamento aqui no litoral, de qualquer jeito, está pronto o prédio tem vista para o mar. E aí demora nada, Ricardo. Aí eu entrei no site dele e vi que o apartamento nem estava no carrossel principal, esse prédio. E quando eu estava esse prédio aparecia em obras ainda, com paredes em alvenaria, né? Então, nada do que realmente o produto que era próximo da praia, com uma área comum maravilhosa, um rooftop incrível, com piscina com vista para o mar, estava no site, nem priorizado dentro do site, né? E aí, quando a pessoa viu, ela não sabia o que falar, né? Ela falou, cara, gente, se vocês não olham e ser digital é isso, né? É estar atento aos detalhes, né? Ligue na sua empresa no telefone que está lá, ver se atendem, né? Porque às vezes não atende, às vezes o corretor demora para atender. Então, e aí o cliente vai embora. Eu acho que essa é uma dica, não custa nada, gente, é zero, né? De você checar. Eu venho falando isso constantemente, tá, Ricardo? Porque eu faço às vezes uns exercícios aí com sites e incorporadoras para ver como está, e sempre a gente tem questões a serem observadas com relação a esse ponto, né? Então, às vezes não precisa ser o seu filho ou seu sobrinho, pode ser você mesmo, né? De testar os seus pontos de contato com o cliente, né? Porque é isso que ele vai olhar, né? Então, o seu digital é você ter pontos de contato que levem a informação correta no momento adequado, rapidamente, né? Não, quantas vezes assim, acione nosso chat, né? Nós temos chat tal hora, você entra no chat e não tem ninguém atendendo, né? Porque, enfim, eu acho é uma lição básica, isso funciona bastante. Eu acho que é um exercício que todos que estão aqui nos ouvindo poderiam fazer hoje, né? Fica a lição de casa aí para a turma, de testar o seu site, a qualidade da sua informação, se os links estão corretos, se os telefones estão corretos, se as informações que estão lá estão de acordo com o que você quer vender, né? Conforme eu falei o caso de Santos, você quer vender Santos, mas você colocou um lançamento na frente, muitas vezes por pressões aí não, vamos colocar o lançamento na frente e vamos esquecer o estoque. Enfim, acho que são conversas que têm que acontecer dentro da empresa, porque é como você está se expondo, né? Como você está expondo nesse primeiro momento de forma, eu diria, unilateral, né? O cliente consultando você, e você tem que despertar a atenção desse cliente, né? De alguma forma, para ele te ativar. Só que se você não tiver informação, ele não vai te ativar. Muito bom, Dadias. Excelente. Parece simples, né? Olhando de fora, você repete sempre isso, né? Fez uma live dessa há um ano e pouco atrás.
no meio da pandemia, você já dizia sobre essa experiência de testar e entrar lá, muito bom. E sobre os leads, então, gerou lead lá, a gente acabou de falar que às vezes gera um lead porque a pessoa quer saber o IPTU, o condomínio, se tivesse colocado, teria vindo, e se vier um lead com a informação correta lá, já vem mais quente esse lead. Como que estão vindo esses leads? Como é que divide esses leads dentro da imobiliária? Dá briga, não dá briga? Qual que é a maneira inteligente de lidar com os leads? Ricardo, assim, o primeiro ponto, a gente sempre fala, né, que os pilares do lead é ter o atendimento rápido, né? E aí SLA baixo mesmo, de atendimento. A gente continua pesquisando isso, vê que o SLA continua elevado, né? Mais de hora, mais de 2 horas, mais de 3 horas. O que é SLA? SLA é o tempo de atendimento do lead pelo corretor ou pela imobiliária, né? Ou pela house, nesse caso. Mas eu acho que o mais importante e o que a gente sente é as empresas terem métricas que possibilitem avaliar a qualidade, o tempo de atendimento do lead, né? Através de um CRM, ou através de outras ferramentas que permitem isso, né? Que muitas vezes a gente recebe, o lead não tem qualidade, né? Mas aí as empresas não conseguem avaliar com precisão de onde veio o lead, qual foi o caminho desse lead, até onde ele andou, se a qualidade do anúncio é coerente, vamos dizer, com o mínimo que a gente tem falado, assim, para que gere um lead mais quente, não simplesmente um lead que queira saber qual é o preço do condomínio, ou um lead que foi gerado com preços a partir e que ele quer o produto mais caro, ou sai o produto mais caro, ele quer o produto mais barato. Acho que tudo tem muito a ver com conteúdo, né? Conteúdo e métrica, né? De terem regras, né? Se você conhecer as suas regras que sejam estabelecidas para a tua equipe de vendas, que sejam respeitadas, sejam medidas, porque aí você tem conversas com base em dados, né? Não com base em sensações, né? E o custo disso? Depois eu quero entrevistar o Paulo lá que ele voltar, mas com relação ao custo da Diana, você como imobiliária, né? Tem que anunciar no Zap Mais, tem o Vida Real, tem os outros lá para investir, tem investir no plantão de vendas também. Aí cada imobiliária vai ter a house brigando com a parceira. Como é que você vê a parte do custo desse investimento em digital comparado com o online, o offline? Como é que o incorporador trabalha isso? Ricardo, no fundo, assim, a gente ainda vê o share do offline muito alto, né? Assim, o share do offline representa aí, pelas nossas contas, aí de 60% a 70% aí do share, pelo menos na maioria das empresas, né? Talvez as empresas que sejam mais estruturadas, né? As empresas listadas, as maiores empresas, tenham justamente métricas para poder avaliar melhor o resultado de cada ação, né? Então, acho que o custo muitas vezes está ligado ao ROI, né? Qual o retorno que esse investimento está gerando? Aí você precisa ter métricas para medir isso, né? Se você está como o Paulo está aqui em Caruaru, talvez a estratégia de marketing de venda seja diferente de uma praça em Curitiba, né? Mas o importante é ter a métrica. Então, a gente volta no mesmo ponto, né? O que a gente sente é o share de migração do offline para o online está crescendo cada vez mais, né? E assim, a nível mundial, né? Esse é um dado mundial, a gente vê que ainda Facebook e Google ocupam aí 60% 70% da receita de mídia, e YouTube e TikTok, enfim, os grandes players ainda ocupam um share bastante importante aí vamos dizer, na pizza de divisão de investimentos mesmo no online, né? E os portais são importantes, né? Porque eles acabam, de uma certa forma, pegando clientes aí, quando a gente fala nos portais verticais, clientes que estão no momento diferente da jornada, né? Clientes que, talvez alguns topo de funil, que estão começando a busca, mas que continuam com a gente durante toda a jornada, né? E a gente consegue medir isso, né? Então, não adianta também a gente ignorar que toda a busca começa na internet, né? Isso é aquela coisa de quando a gente compra, né? A gente procura, nós compramos qualquer produto, não imóveis, né? A gente começa a buscar na internet, ver resenha, e o consumidor que está procurando apartamento da mesma forma, né? E a nossa ideia também, e aí fazendo um pouco de propaganda, né? É justamente ajudar aí os nossos clientes, né?
a ter facilidades dentro dessa jornada, né? Até um financiamento mais fácil, a gente tem lá nossas parcerias com o Bradesco e Santander, a conseguir fazer uma alocação com mais tranquilidade, aí a gente tem os API mais que ajuda na alocação, com as garantias lá de creditas e potencial, enfim, e cada vez mais facilitando o trabalho aí do corretor ou da imobiliária, né, provendo dados, transparência e tecnologia para que o cliente consiga realizar aí a compra do imóvel, locação ou venda. Tocou no corretor, né, Marcelo? O corretor tem o tradicional, mais antigo, mais sênior, né, que vendia muito bem no plantão e tal, e agora tem esse jovem que já está digitalizado. Pré-pandemia, pós-pandemia, né, o cliente mudou muito, né? Você vê que agora estão comprando, como contou o Paulo, a maioria comprou digitalmente, já mesmo no econômico e mesmo fora do grande centro, né? Tem uma diferença muito grande da idade do corretor. O mais jovem está indo melhor do que o mais sênior, ou a experiência conta muito ainda e o sênior está se adaptando rapidamente a isso. Como está essa jornada aí da transição do off para o on, né? Eu acho que a mudança, Ricardo, na verdade é geracional no entendimento do que o cliente está buscando, né? Então, eu acho que é importante o corretor, isso não depende de idade, tá? Porque a gente vê corretor de todas as idades trabalhando bem digitalmente, né? E uma coisa muito legal é a informação, né? A informação está na internet, de forma muito simples e gratuita, né? Então, assim, basta você... Por isso que eu falo, se você põe o cliente no centro das atenções, no foco, em tudo que você faz, você começa a perceber que o cliente quer um tipo de atendimento que vá por determinado canal, né? Então, eu acho que o vendedor, o bom vendedor, ele tem essa percepção e essa sensibilidade, né? E só o corretor de imóveis consegue fazer isso, né? De saber o momento certo da venda, e aí o presencial é super importante, né? Eu sempre falo de tirar o cheque do cliente, né? Só o corretor tem aquela habilidade de dar chacoalhada e falar, agora vamos fazer, né? Mas, por outro lado, ele tem que se preparar e passar as informações corretas aí, de ser digital, né? E, mais uma vez, eu repito isso porque eu continuo vendo que ainda tem bastante gente que precisa melhorar. Lá no Conecta a gente fez até um stand, por exemplo, de fotos para o LinkedIn ou fotos para o WhatsApp, né, profissionais, né? Porque qualquer corretor que receba que ligue para um cliente, né, e o cliente, o Paulinho voltando aqui, e o cliente vai ver quem é, porque ele não conhece, né, porque também a gente fala um pouco sobre isso depois, ele vai clicar sua fotinho lá no WhatsApp, e a fotinho, na maioria das vezes, está melhorando, tá? Eu sempre faço esse exercício. É uma foto que não tem uma posição de vendedor, né? É uma foto onde você está lá, muitas vezes, na balada, está lá com o logo do Atlético Paranaense, aí que está em evidência, né? Tem cachorro, tem bebê, tem um monte de coisa, mas não tem lá o corretor pronto, bacana, né? O corretora, né? Pronta para vender. Isso não custa nada, né? Então, esse é um exemplo muito simples, né? De que é ser digital, né? Do que você tem que se preocupar, né? Ou de ter uma página no LinkedIn atualizada sobre você, ou quando você faz um atendimento de um cliente, você manda um vídeo seu e não precisa ter produção nada, né? É só você pegar o seu celular. Muitas vezes os corretores têm celulares de ponta, né? Que fazem tudo e gravam um vídeo. Olha, eu sou o Ricardo Reis, sou seu corretor, acabei de te mandar uma mensagem, vou te ajudar. Isso vai criando um acolhimento, né? Um reconhecimento e melhorando o rapport. Então, quando você voltou à questão da idade do corretor mais novo, corretor mais velho, eu acho que é o corretor que tem sangue no olho para entender o que o cliente dele busca, né? E acho que isso é básico em qualquer cara de vendas, né? Então, não depende de idade, depende de um olhar. Legal. Que bom, Marcelo. Então, acho Isso que é ótimo. Isso é muito legal. Então, querer... É o que você disse, pôr o cliente no centro, né? Tem que se imaginar do outro lado da tela ali. O que você quer ver para poder se sentir confortável, né? E se você tiver dificuldade em entender isso, aí o Paulo até comentou, né? Vou falar com o sobrinho, com o seu filho, ver como que ele se comporta perante a venda, né? Porque não dá. Outra coisa assim, tem a questão da mobilidade, tem a questão de tempo, né? Outro dia também eu pedi estava fazendo um teste também para outra incorporadora, e falar, me manda tais seus produtos aqui em tal bairro.
Aí o corretor pega e me manda um PDF com, sei lá, 50 páginas. Quer dizer, então isso também não é, você tem que entender o que o consumidor está pedindo, né? Então ninguém tem muito tempo. Então você manda com 50 páginas, outro corredor mandou especificamente aquilo que você pediu, cara, você perdeu, o cara que mandou 50 páginas perdeu o cliente, né? Então, eu acho que. E os canais também, né? Se ele gosta de falar por mensagem, por WhatsApp, respeite isso dele, né? E use o WhatsApp como canal, né? Porque muitas vezes ele está fazendo a busca. A gente já pesquisou bastante isso no trabalho, no home office, e não pode responder, não pode atender o telefone, né? Então, isso também é pensar no cliente, né? Não você, não, eu vou ligar para ele que ele vai me atender. Não, esse cliente não gosta, esse cliente gosta de ser assim, né? Esse cliente gosta de ser assado. Né? Acho que isso muda tudo, tá? E quando a gente fala pôr o consumidor no centro, vale para qualquer profissional, sabe? Independente de classe econômica, de segmento do imóvel que está procurando ou de região. Né? Boa, Dadian. Eu estou lendo um livro sobre inteligência artificial que me abriu os olhos aqui, que é sobre a China lá, e ele mostra o seguinte, a pergunta tem a ver com isso. O Google ficou olhando qual é a experiência do cliente, e o cliente do Google, que basicamente é americano e a plataforma é a mesma para o mundo inteiro, ele olha lá no Google o resultado da pesquisa e vai direto ali no primeiro, segundo ou terceira linha e acabou. Ele clica lá, entra lá e vai. E os chineses, que antes copiavam, hoje em dia já estão melhorando os produtos. E na hora que foi ver o chinês comparado com o cliente americano e de outros países, o chinês, como ele tem pouca experiência em entrar na internet, na hora que ele entra numa pesquisa qualquer, ele olha a tela toda. Ele vai ver tudo que está escrito na tela, ele entra, 100%. E clica em tudo também. Então, hoje em dia, os sites chineses eles estão indo muito melhor que os sites importados para a China, porque eles entenderam essa experiência do usuário chinês, que é bem diferente do usuário de qualquer outro lugar, e hoje em dia o público tem 1 milhão de chineses comprando lá. Nessa pergunta, né, Marcelo, tem diferença do cliente econômico, padrão médio e alto, que é assim que a gente divide o mercado, e nós, incorporadores, né, divide em econômico, médio e alto padrão. Vocês aí no Zap Mais e nas plataformas digitais estão vendo essa diferença? Está sendo estudada essa diferença de comportamento de um para o outro? Ou é tudo meio parecido? Bom, aí você colocou algumas questões, né? A primeira questão é uma questão de ranqueamento, vai um pouco do que a gente falou antes, né? Quer dizer, o Google ranqueia a informação conforme a qualidade da informação para o usuário, né? Então, o pessoal fala, mesmo fazendo AdWords, são aqueles anúncios, links patrocinados que aparecem em cima, né? Esses também são ranqueados também, não simplesmente você tem que fazer o leilão e pagar mais, e não necessariamente significa que pagando mais você vai aparecer na frente, mas o Google consegue, através dos algoritmos dele, identificar aquele anúncio que, mesmo pago, seja mais relevante para o seu cliente. E, por outro lado, tem uma faixa de consumidores que acha que os pagos não representam realmente a realidade e procuram ir para os anúncios que estão nas primeiras páginas. Na verdade, dificilmente clientes passam da terceira página aí no Google, o que, de uma certa forma, ressalta aquilo que eu falei sobre a qualidade do conteúdo, né? Então, assim, o ranqueamento é uma preocupação, acho que uma das primeiras preocupações que a gente tem, e também no portal, né? De passar para o cliente a informação que ele busca, né? A informação relevante, o anúncio mais completo. Isso faz você aparecer na frente, né? Então, se você pensar no Google, talvez os chineses estão se acostumando aí a essa questão, o critério de ranqueamento chinês seja um pouco diferente, até porque um número gigantesco de pessoas que estão acessando. Eu não sei, não conheço o motor, vai dizer, o motor dos algoritmos desses portais, né? Conheço mais o do Google. Mas tudo vai naquele ponto que a gente falou do cliente no centro, né? Então, assim, não pensar, puxa, mas esse cara aqui, se eu mandar ele tem que ser atendido pelo online, mas o offline já atendeu, o PDV já atendeu, essa informação eu vou esconder, esse anúncio eu não vou dividir, né? A foto não vai ser profissional, eu não vou colocar planta. Eu acho que essa é uma segunda lição de casa, né? Para você ver como você está se expondo para o seu cliente, né? E como que o seu concorrente está se expondo, né? Porque no mundo que você não tem exclusividade, falando das imobiliárias, né?
se você for melhor, né, seu conteúdo for melhor, você vai gerar leads melhores, mais quentes e mais rápido. Tá, eu perguntei antes de começar, né? Mas eu queria ter a resposta aqui online, ao vivo, né? Da Jean. O poder de fogo, né? As empresas SA hoje têm um poder de fogo que realmente, assim como comprar terreno para eles, eles têm esse diferencial de poder comprar terrenos, montar terrenos, e dificilmente uma empresa pequena ou média vai poder competir. No mercado também de se expor, né, digital, o SA consegue tanto gastar mais, quanto depois, como você disse, interpretar melhor o que deu resultado. E você está vendo claramente esse diferencial, qual que é a estratégia de guerrilha que as pequenas mesmo podem usar contra esse poder tão grande de fogo das grandes. Ricardo, acho que o mercado imobiliário é bacana e apaixonante, porque cada bairro tem suas incorporadoras, né? Então, aí no Batel tem incorporadora, Bacaxeri tem incorporadora, perto do teatro tem incorporadora, enfim. Então, eu acho que todos têm chances de aparecer, né? Obviamente, quando você fala nas maiores empresas, tem maiores verbas para investir nas suas próprias marcas, né? Então, isso acaba, de uma certa forma, gerando mais verbas e as marcas ficam mais conhecidas. Mas eu acho que se você for olhar numa visão mais micro, né, numa visão de cidade, uma visão de bairro, né, e numa visão de produto, né, de produto imobiliário no seu bairro, e a gente, na minha época de incorporadora, a gente olhava as verbas por empreendimento, né, as verbas tendem a ser iguais. Eu acho que aqui as maiores têm são mais métricas, né, de poder avaliar qual que é o melhor resultado sobre investimento, esquecendo a parte de investimento institucional, né, que obviamente as grandes têm verbas maiores, mas por outro lado as menores podem estar mais presentes porque elas têm mais agilidade também e deveriam conhecer melhor o seu local e atuar melhor junto com as suas houses, as suas imobiliárias, as imobiliárias de bairro, as suas parcerias. Então eu acho que talvez essa agilidade local, né, seja super importante. E a presença digital, ela é disponível para todos, ela é totalmente democrática, né? Então, quando o Google está fazendo um ranqueamento, por exemplo, ele não sabe se a empresa é SA ou não, né? Estou falando no orgânico, né? Também quando você pensa um pouco em SEO é aquela parcela em que você aparece dentro do Google, sem ser no anúncio pago, de forma orgânica, né? Aí também acho que as maiores levam uma certa vantagem, porque elas têm mais investimento, normalmente elas têm blogs que acabam aumentando a relevância, né? Então a marca acaba aparecendo maior. Mas eu acho que isso não é impeditivo para você se destacar, tá? Você pode ter ações específicas, ações que gerem mais leads para você. Então, eu acho que a questão é usar a verba de forma inteligente, né? Acreditar no online, pensar no cliente, né? Fazer anúncio com conteúdo, bons produtos. Eu acho que, até porque, eu não sei agora, eu não tenho esse número aqui de cabeça, talvez você tenha, Ricardo, mas as companhias listadas representam, acho que, menos de 5% do nosso universo geral, né? De incorporadoras, né? Então, a grande parte, acho que mais de 90% com certeza estão na mão aí de pequenos e médios incorporadores. A resposta curta é o mercado é local, né, Marcelo? É muito local. E realmente as que dão certo são aquelas que se concentram numa região, num bairro, numa cidade ali, e fica conhecida por aquilo e conhece os seus parceiros, né? Muito bacana. E os influencers que são tão famosos na moda aí, na música, no mercado imobiliário não tem tanto influencer, né? Vocês sentem isso aí, alguma influência nesse mercado? Não, acho que tem bastante influencers aí, sim, tem principalmente na turma dos corretores aí, tem o Guilherme Machado, o Brokers, o Lucena, o Rodrigo Martins, o Ricardo Martins, enfim, tem vários aí importantes aí que a turma segue, né? Mas eu acho que indo naquela história do mercado local, né? Acho que eu já falei aqui anteriormente, né? Uma das coisas, um aprendizado grande que eu tive esse ano é como um corretor, que não precisa ser o Felipe Adalto, tá? Lá de Itaquera, de São Paulo, tem vários influencers aí.
de ele ser relevante na comunidade dele, né? Eu falei, pode ser até sou relevante no meu clube, sou relevante nos restaurantes, né? Porque as pessoas têm orgulho de dizer, olha, eu tenho o meu corretor, né? Acho que isso é importante, né? Porque o corretor precisa ter sua autoestima valorizada, né? Então, se ele está num bairro X aí, se valorizando, teve um exemplo outro dia de um corretor que fez campanha no bairro dele com caixas de pizza, ele pôs a foto dele nas caixas de pizza de todas as maiores pizzarias do bairro, e ele ficou conhecido como corretor da caixa de pizza. E todo mundo ia lá, de uma certa forma, reconhecer ele como corretor dele. Obviamente, as vendas aumentaram, né? Ou ele frequenta uma academia e patrocina de uma certa forma, faz um post, estou aqui na academia tal, super bacana, super moderno, pessoas legais tal. E essa academia, de uma certa forma, também vai replicar esse post dele. Isso vale para restaurante, vale para coisas do bairro, e ele acaba ficando uma pessoa relevante, talvez o corretor do bairro, um dos corretores do bairro. Isso vai levar a fazer negócio, né? Então, assim, o influencer, ele não precisa ser um influencer nacional, como essas figuras que eu falei, mas, assim, ele pode ser um influencer local, né? Gerar venda, é isso que importa, né? Ele é importante para o público dele. Boa, estamos fechando já, Marcelo. De forma genuína, tá, Ricardo? Então, aquela história, né? O cara é bacana, o cara é engraçado, o cara é sério, o cara é nerd, o cara é analítico, né? A corretora, gosta de moda, né? Então, traz esse universo da moda que ela gosta para o universo dela, dos clientes, ou o cara gosta de livros, ou gosta de recomendações de internet. Acho que está aí, acho que cada um tem a sua qualidade principal para se destacar, né, e ajudar. E é isso que a gente no portal sempre quer fazer, né? A gente quer ajudar, e o Conecta é um exemplo disso, né? A gente quer ajudar o corretor, a incorporadora a vender mais, capacitar e usar a tecnologia para que ela seja um facilitador, né? A gente não acredita nunca que vai substituir, isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo, Ricardo. A tecnologia substituir o corretor de imóveis, você vê mesmo o Paulinho falando, o physical, né? Em algum momento ele vai ter o contato com a pessoa, mesmo de forma digital, via vídeo, mas tem lá o corretor ajudando, ensinando e também pressionando, né? Para que ele faça, que ele concretize a venda ou a locação. Então, é nesse campo que a gente está trabalhando. Perfeito, Marcelo. E vocês são os tutores do Conecta. Foi agora, recentemente. Conte um pouquinho do Conecta e dos cursos que tem disponíveis para quem está assistindo aqui, que possa entrar lá e conhecer um pouco mais como vender digitalmente, o que estão oferecendo lá. Na verdade, o Conecta Imóvel é um evento, né? É um evento enorme, anual, que aconteceu a semana passada, mas a gente tem o Academy, né? Para quem se associa ao Academy, ou faz parte do Academy, vai ter todo o conteúdo do Conecta. O Conecta não é um evento isolado, né? O Conecta, vamos dizer, é um ponto de despertar, eu falo, para a educação continuada e para o treinamento, né? Então, a gente pode perceber, e foi uma surpresa, Ricardo, a gente perceber... a gente tinha uma salinha lá que chamava Academy, né? Que é a salinha que a gente brinca, mão na massa, né? Onde pessoas internas ou convidados estavam dando algumas aulas, algumas lições aos seus aprendizados sobre diversas questões aí do dia a dia, né? E essas salas, a gente teve que ampliar a sala, né? Porque ela ficou muito pequena, né? E foi um erro, né, nosso, a gente não conseguir, vamos dizer, medir adequadamente o tamanho dessa sala e colocamos cadeira do lado de fora. Então a gente vê a necessidade de estar cada vez mais passando treinamento e, de certa forma, a carência da gente poder treinar os corretores, né, e a vontade que eles estão de aprender, né. E para aprender, Ricardo, e para encerrar, aí o Paulo voltou aqui de volta, voltou aqui no call, eu diria assim, obviamente, você precisa ter uma disponibilidade e fazer um sacrifício, né, porque a informação tá disponível muitas vezes de forma gratuita, né, mas se você não tiver de mente e coração aberto, né, para poder ser esse corretor que a gente fala, corretor do presente, né? O corretor que seja um curador, né? Que ajude. O Paulo falou um pouco sobre isso, né? Muitas vezes o cliente chega cheio de informações, né? Às vezes sabe mais que o corretor, eu acho que isso não é possível, né? E o corretor tem que separar o joio do trigo, separar as fake news. Então isso depende de cada um, né? Está disponível, é só você ter tempo, né?
Todo mundo preferia estar tomando cerveja ou vinho, em vez de fazer um curso online. Mas, enfim, se você quer vender mais, você tem que estar aberto a isso. Boa. Aproveitar o Paulo que voltou. Paulo, tudo bem? Tá ouvindo bem aí? Acho que ele está congelado. Acho que deu, acho que ele não vai voltar, não. É. Então, Dadi, vamos para as palavras finais aí, Dadi. Queria Tenta te um pouquinho mais para agradecer. frente, vamos ver só. Vamos ver se ele está conseguindo voltar. Está conseguindo ouvir, Paulo? Eu Acho que não vai dar. é. Dadi, vendas digitais na prática. Vamos encerrar aqui. Você deu algumas dicas, né? O Phygital, né? Testar bastante o conteúdo que você tem, fazer a experiência do cliente, pedir para o adolescente lá, o filho lá, e entrar em tudo que for possível. Ser genuíno, né? O corretor ser genuíno no que está fazendo e treinar no Academy. Palavras finais para poder para o pessoal que está assistindo aí, Marcelo. Ser digital é prestar atenção nos detalhes, né? É você realmente olhar, conforme eu falei antes, né? Olhar todos os pontos, acreditar, né, que o futuro é agora, não é aquela coisa do futuro vai chegar, como é que vai ser. Eu acho que a pandemia realmente acelerou bastante isso, né? E olhar o seu cliente, entender seu cliente. Faça focus groups, chame seus clientes que compraram para entender como eles pensam, né? A melhor coisa é essa experiência na prática, né? De onde eles vieram, né? Para poder fazer ações mais assertivas e, sobretudo, tenham métricas, né? Métricas que consigam avaliar o que você está propondo. Eu acho que o mercado imobiliário é pouco data-driven ainda. Então, acho que quem conseguir trabalhar bem essa questão das metodologias e das métricas, eu acho que vai se destacar no mercado e vai vender mais gastando menos. Pô, muito obrigado, Marcelo. Colocar o cliente no centro, não é isso? É muita grande dica, muito sucesso. Vamos continuar conversando, Dadi. E parabéns aí pela empresa, grande destaque, né? A equipe toda funciona muito bem, a diversidade que vocês tanto trazem aí, dá para ver que na prática traz Isso a gente conteúdo. acabou falando pouco, mas eu acho que a diversidade em toda sua gama, tá? De mais mulheres na liderança, de gênero, de pensamentos diferentes, provocam diálogos diferentes, e esses diálogos acabam trazendo produtos melhores, né? E a gente entende, isso é colocar o consumidor na frente, né? O consumidor não é sempre o mesmo. E se a gente acabar trazendo mais diversidade, a gente vai conseguir ter conversas melhores e entender melhor o cliente. Isso é um item bacana. Teve experiência de ir visitar vocês já há anos atrás, né? Dadi? Já tinha muita diversidade, você sempre toca nesse assunto, né? É uma pauta constante tua que te vê na prática aí dentro da empresa de vocês, e com isso você consegue atender a maioria do público, que realmente o público é diverso, e quem compra, basicamente, as mulheres têm um poder muito grande na escolha, na compra ali, e vocês colocando mulheres também e gêneros diferentes na gestão e na diretoria, aí com certeza trazem também um público mais próximo de vocês. Muito obrigado, Dadi. Um grande abraço. Obrigado, Paulo Valeu, Toledo, gente. Obrigado. a Rimax. Obrigado, Ademi. Vai ter agora, em breve, o Ademi Júris. O próximo vai ser sobre como trazer dinheiro para as incorporadoras através de SCP, SPE, permutas. Vai ser bem interessante no meio do mês de outubro. Um grande abraço a todos e até a próxima.